Neste vídeo, vou abordar 6 motivos para você não se preocupar com o que os outros pensam, baseado em pensamentos de algum dos maiores psicólogos e filósofos da história. Então, por que você deveria não se importar com o que os outros pensam? Primeiramente, você está abrindo mão do seu poder pessoal. Quando você permite que sua felicidade seja determinada pela aprovação dos outros, na realidade, você está entregando o controle dos seus próprios sentimentos. Isso se torna uma montanha-russa emocional. Você fica feliz quando é apreciado e triste ou frustrado quando não é. Especialmente na era atual das redes sociais, muitas pessoas têm feito da validação externa o eixo central de suas vidas. Assim, a atenção positiva se transforma em uma necessidade para a felicidade que está totalmente sujeita aos caprichos daqueles que estamos tentando impressionar. E frequentemente, tentamos impressionar pessoas que nem sequer conhecemos bem. Além disso, essas pessoas muitas vezes têm opiniões instáveis, sem substância ou simplesmente enviesadas. Assim como Friedrich Nietzsche bem colocou, e aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Então, por que você gastaria seu tempo tentando agradar a pessoas que você talvez nem goste? O filósofo estoico Sêneca refletiu sobre isso da seguinte maneira: como é louco aquele que deixa a sala de aula de bom humor simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes. Por que você se deleita em ser elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar? A verdade é que você pode até buscar o elogio constante, mas recebê-lo está além do seu controle. As opiniões das pessoas não estão sob o seu domínio, então não há muito que você possa fazer para evitar que elas possam não gostar de você. Mas claro, isso não quer dizer que você não possa influenciar o que os outros pensam. William B. Irvine, professor de filosofia e autor, propôs uma variação do conceito estoico da dicotomia de controle, chamado tricotomia de controle. A dicotomia de controle estoica distingue entre coisas que estão sob o nosso controle e aquelas que não estão. A tricotomia de controle, por outro lado, oferece 3 categorias: coisas sobre as quais temos controle total, coisas sobre as quais não temos controle algum e coisas sobre as quais temos algum controle, mas não total. E as opiniões dos outros se encaixam na 2ª e 3ª categoria. Em alguns casos, não há nada que você possa fazer sobre o que os outros pensam. Você não pode mudar o que alguém lhe disse no passado, nem pode mudar a desaprovação dos seus pais quando eles já se foram. No entanto, você pode influenciar as pessoas no presente por meio das suas palavras e ações. Contudo, mesmo que seu comportamento possa ser extremamente influente, frequentemente, a maneira como as pessoas reagem a nós é um reflexo delas mesmas e de seus próprios sentimentos internos. Quando nos deparamos com hostilidade, indiferença ou tristeza em resposta às nossas ações ou mesmo à nossa simples presença, nem sempre é algo pessoal. Essas pessoas podem estar expressando partes do seu inconsciente sem nem mesmo perceber. Carl Jung descreveu esse fenômeno como projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir certos aspectos indesejáveis de si mesmas para o inconsciente, criando o que ele chamou de sombra. Como resultado, nós inconscientemente reconhecemos nos outros aquilo que recusamos a reconhecer em nós mesmos. Por isso, reagimos negativamente quando encontramos nos outros os traços que não gostamos em nós mesmos. Pense nisso. Quando você sente desconforto com algo em alguém, está muitas vezes apenas refletindo uma parte sua que não quer reconhecer. Então, ao invés de encarar estes aspectos, você projeta em outra pessoa. Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em um espelho de nosso próprio rosto desconhecido. Todos nós vemos o mundo através de nossas lentes pessoais, e o inconsciente desempenha um papel importante em como nos relacionamos com o nosso ambiente. Portanto, embora nem sempre seja o caso, há uma possibilidade de que as opiniões dos outros sobre nós sejam apenas projeções de seus próprios medos e inseguranças. E é justamente essa possibilidade que nos dá mais um motivo para não nos preocuparmos tanto com o que os outros pensam. Com isso em mente, podemos dar um novo significado às opiniões dos outros sobre nós. Afinal, você não é o centro do universo. Quando tentamos conceber a imensidão do universo, começamos a compreender nossa própria insignificância. Apesar de termos a tendência a nos sentir o centro do mundo, uma vez que vivenciamos tudo através de nossos próprios olhos, a maioria de nós concorda que, de fato, não somos o centro. Claro, nunca podemos ter total certeza.
O solipticismo é a ideia de que somente a própria mente é certamente existente, já que não podemos comprovar a realidade do mundo externo, inclusive as mentes alheias. Até hoje, não podemos experienciar a existência de outras mentes além da nossa. Se a sua mente for realmente a única existente, as opiniões dos outros são meras ilusões. Portanto, não há motivo para preocupação, já que elas não são reais. Mas, mesmo que o solipticismo possa ser uma realidade, parece haver um consenso de que outras mentes existem sim. E se esse for o caso, então as opiniões dos outros são de fato reais. Mas, se todas as pessoas têm mentes comparáveis à sua e estão tão imersas em seus próprios problemas quanto você, elas provavelmente não estão pensando em você tanto quanto você imagina. A maioria das pessoas está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam delas que não tem tempo para observar atentamente as pessoas que tentam impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente efêmeras e instáveis, e nossos erros são rapidamente esquecidos, assim como todas as vezes em que impressionamos alguém. Como disse Marcos Aurelius, tantos que já foram lembrados estão agora esquecidos, e aqueles que os lembraram também já se foram. Se no final de tudo você será esquecido, o mínimo que pode fazer é ser verdadeiro consigo mesmo e viver a sua própria vida. A preocupação com a opinião dos outros tem o poder de destruir a sua autenticidade. Preocupar-se excessivamente com o que os outros pensam de você pode te transformar em uma ovelha ansiosa, seguindo cegamente o resto do rebanho. Ao viver de acordo com as expectativas e ideais dos outros, você acaba se perdendo na multidão. Friedrich Nietzsche rejeitava veementemente essa mentalidade de rebanho tão presente na sociedade. Ele diferenciava a moral dos senhores e dos escravos. No topo estão os fortes, os de vontade própria, que definem valores e regras. Em contrapartida, os que compõem a massa, o rebanho, seguem essas normas ainda que se oponham àqueles que as estabeleceram. No entanto, ao invés de almejarem a posição superior, esses escravos preferem que todos estejam no mesmo nível que eles, entre os demais membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho, e ao se tornar parte dessa massa, espera-se que você se molde a ela. E se você se destaca, o rebanho enxerga você como ameaça. Agir contra as convenções pode até mesmo te fazer parecer perigoso, já que, geralmente, o desconhecido instiga medo. Dentro do grupo, a conformidade é uma virtude, enquanto a autenticidade é vista como ameaça. Nietzsche convoca seus leitores a transcender esse sistema, a não serem nem mestres nem escravos, mas sim indivíduos autênticos e autorrealizados. A grandeza só pode ser alcançada se você ignorar as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-estabelecidas, trilhando o próprio caminho sem hesitação. E mesmo que outras pessoas possam oferecer valiosas perspectivas externas sobre o seu comportamento, a pessoa que mais conhece você é você mesmo. Por mais próximos que sejamos uns dos outros, nossas mentes continuam sendo um espaço privado e muitas vezes não correspondem completamente à imagem que projetamos para o mundo. O modelo de psique de Carl Jung diferencia várias partes do ser humano: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus ou ânima. Dessas partes, a persona é o que mostramos ao mundo, apenas uma fina camada do self. A palavra persona vem do latim personio, que significa suar através, e era usada para nomear aquelas máscaras antigas usadas em teatro para denotar um personagem. Como Jung coloca, é uma espécie de máscara, projetada para causar uma impressão definida nos outros, e, simultaneamente, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo, a sombra. Muitas vezes, a nossa persona ou nosso personagem é confundido com personalidade. Como dizem, essa pessoa tem personalidade forte, o que você vai passar a entender a partir de hoje como: essa pessoa tem uma máscara social bem agradável, hein? Mesmo que haja pessoas com intuição aguçada que possam enxergar além da máscara que você usa, elas não têm total clareza. Elas podem até perceber comportamentos em você que até você mesmo não vê, mas entendem eles completamente? Suas motivações mais profundas, segredos e traços ocultos, esses são só seus. Apenas você tem o acesso exclusivo.
Por isso, os pensamentos das pessoas sobre você, baseados em suas percepções, geralmente não estão alinhados com a realidade. O feedback que você recebe dos outros pode ser útil, mas a verdade só reside em você mesmo. No fundo, você sabe o que quer. E quanto mais se mantém fiel a isso, mais autêntico se torna e menos se conforma com o que os outros esperam que você seja.